Bom dia, irmãos. É uma alegria estarmos mais uma vez aqui em nosso EBD online da Primeira Igreja Batista de Nova Iguaçu. E é muito bom, meus irmãos, tê-los aí do outro lado para mais um estudo da Palavra de Deus. Antes de nós começarmos o estudo, quero convidar o irmão a deixar a sua Bíblia aí próxima a você, aberta, para que a gente possa passear por alguns textos que nós vamos estudar hoje. Nós estamos estudando nesse trimestre o Sermão do Monte, da nossa revista Compromisso. Hoje nós chegamos à nossa 6ª lição, entrando no capítulo 6 do Sermão do Monte. Nós estudamos nos domingos anteriores o capítulo 5 e hoje, nesse domingo e no próximo, nós vamos estar estudando o capítulo 6 de Mateus. Vamos orar, meus irmãos. Convido o irmão a orar, buscando a direção de Deus para mais esse estudo. Senhor Deus e Pai, eu te agradeço, meu Deus, por esse novo dia, Pai, pela vida, pelo ar, pela Tua palavra, Senhor, e pela oportunidade de falar contigo nesta manhã. Obrigada pelo dom da vida, pela salvação em Jesus Cristo, pela Tua palavra que vamos estudar dentro do Sermão do Monte, Senhor, que Tu possa inspirar os nossos corações, a nossa mente, dando-nos a direção do Teu Espírito, te pedindo, Senhor, que Tu esteja à vontade no nosso meio e que o Teu Espírito esclareça nos nossos corações aquilo que Tu tens, Senhor, para cada um de nós. Tu tem projetos para as nossas vidas, ó Deus, porque Tu ensinaste na Tua palavra a Tua vontade, para que cada um de nós possamos vivê-la. E nesse dia nós vamos estudar sobre oração, sobre o jejum, sobre os nossos procedimentos, ó Deus, diante dos homens e diante do Senhor. Mas, sobretudo, Deus, aquilo que Te agrada, Pai. Então, nos ensine, nos ajude, Deus, a viver conforme o Teu agrado, conforme o Teu querer, para que possamos viver uma vida cristã autêntica, Senhor, diante de Ti, Pai. Não para que os homens nos vejam, porque isso não tem valor para o Senhor, mas que possamos viver uma vida reta diante do Senhor, Pai. Te peço que Tu perdoes nossos pecados, Senhor, que Tu tenha misericórdia de nós e que Tu fale, Senhor, ao nosso coração nesse dia. Nesse domingo, Senhor, onde nós celebramos o Dia dos Pais, que Tu possa abençoar as famílias, os pais, dando sabedoria na condução do ensino dos Seus filhos nos Teus santos caminhos, ó Pai. Abençoe as nossas famílias, ó Deus. Nós Te pedimos que Tu estejas conosco nesse dia, Senhor. Eu Te peço isso não porque eu mereço, Pai, mas é no nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Também Te peço pela nossa Escola Bíblica Dominical, pela vida de todos os professores, da direção, da vida do nosso pastor Kleiber, que Tu continues conduzindo, Senhor, a Tua igreja conforme a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, hoje, como eu já falei, nós vamos estudar nossa 6ª lição, uma vida cristã autêntica, que está baseada no capítulo 6 de Mateus. E nós vamos, eu quero ler com os irmãos até o versículo 5 de Mateus 6, de 1 a 5. Depois nós continuaremos mais à frente sobre os demais textos. A prática da justiça. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. Doutra sorte não tereis galardão junto ao do vosso Pai Celestial. Quando, pois, deres esmolas, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo
que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares esmola, ignore a tua mão esquerda o que fez a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e o teu Pai que vem em secreto te recompensará. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. E em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Então, meus irmãos, nós vamos estudar esse trecho, né, onde Jesus começa a mostrar como é a vida no reino de Deus. É uma vida diferente que o povo daquele tempo estava acostumado a viver. No capítulo 5, como eu já falei no começo, nós estávamos estudando nos domingos anteriores esse capítulo. Jesus, ele fala sobre vários aspectos da lei de Deus. E agora, no capítulo 6, ele começa a falar sobre o ponto que mexia muito com o povo, né? Com aquele povo judeu, especialmente com os líderes religiosos, os fariseus e os escribas. Como nós temos visto, Jesus ele veio para cumprir a lei, não para destituir a lei. Ele mostrou, né, que aquela lei dada por Moisés lá no monte, ela precisava ser entendida de um jeito novo, que começa de dentro para fora, como eu tenho falado isso repetidas vezes aqui. E aí Jesus, ele observa um problema, né, que estava acontecendo ali no meio das pessoas. Era que muita gente, mesmo querendo obedecer à lei, fazia isso para parecer uma coisa boa para as outras pessoas. Não era para Deus. Eles praticavam a lei, coisas boas, davam esmolas, mas não era para que aquilo chegasse agradando a Deus, mas para que os homens vissem isso. Então, nós vamos perceber aí, né, como nós vemos no versículo 2, quando, pois, deres esmola, não toqueis trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam o seu galardão. Então, Jesus está falando aqui nas sinagogas, por exemplo, eles competiam para ver quem orava mais, né? Mais alto, quem ficava em pé por mais tempo. Isso para chamar a atenção das pessoas. Eles gostavam de se mostrar importantes. Então, Jesus disse que eles oravam dessa maneira para que eles fossem vistos. E não oravam uma oração sincera, né, do seu coração. E aí, então, Jesus, no capítulo 6, ele começa falando, lá no versículo 1, cuidado, para que não fazer as boas obras, para serem vistos pelos outros, porque vocês, se vocês fizerem assim, vocês já receberam a recompensa, o reconhecimento das pessoas, não de Deus. E aí, nesse estudo de hoje, Jesus vai falar de 3 práticas muito importantes para o povo judeu, que é dar a esmola, que é orar e é jejuar. E aí ele mostra que tudo isso, todas essas ações, elas precisam brotar do coração, né? Elas precisam ser feitas de um coração puro, sem querer aparecer e sem orgulho. Então, meus irmãos, essa mensagem de Jesus para aquele povo, ela serve para nós hoje também. E aí nós podemos ver que muitas vezes nós ajudamos, nós oramos, nós fazemos coisas nas nossas igrejas, mas pelo que os outros, para que eles nos vejam, né? Mais para ver o que os outros vão pensar sobre nós do que por amor.
né, ao próximo. Mas Deus, ele valoriza aquilo que nós fazemos com sinceridade, de coração, né? E aí nós podemos nos lembrar daquela viúva que entregou aquela esmola, né? Entregou tudo que ela tinha, né? Não era algo de grande valor, um valor exorbitante, mas era algo que era tudo dela, aquilo era a riqueza da vida dela, e ela entregou tudo porque ela deu de coração. Então, hoje, nós vamos procurar viver, né? Nós vamos procurar entender como viver essa fé autêntica que agrada a Deus, né? De verdade, não só de aparência, né? Que é o tema do nosso estudo de hoje. Uma vida cristã autêntica. E eu queria perguntar, o que é uma vida cristã, meus irmãos? O que é uma vida cristã para você? Né? E eu penso que uma vida cristã é quando você toma uma decisão ao lado de Jesus. E quando você entende o sacrifício de Jesus na cruz, né? Aquele sacrifício que ele fez para resgatar a nossa vida, quando nós entendemos isso, quando nós recebemos Jesus como nosso Salvador, né, como nosso único e suficiente Salvador, nós procuramos viver uma vida conforme ele deixou o exemplo. Então, uma vida cristã autêntica é viver conforme o exemplo de Jesus. E aí, antes de começar no nosso primeiro tópico, né, eu quero ler um texto aqui introdutório sobre essa lição, né? Aqui, nesse estudo, Jesus está ensinando aos seus discípulos algo que é fundamental para a vida cristã. Ele está ensinando que a oração, ela deve ter como foco central a pessoa de Deus. Então, nessa passagem do capítulo 6, nós podemos dividir o ensinamento do capítulo 6, de 1 a 18, em duas partes principais. A primeira parte, ela está nos versículos 5 e 6, que Jesus ele mostra a incoerência e a motivação errada de muitos judeus, especialmente das autoridades religiosas em relação à oração. Eles oravam de uma forma exibicionista. Eles buscavam ser vistos. Eles buscavam ser admirados por homens, né? Mas não oravam para Deus. Eram aquelas orações rebuscadas, com palavras difíceis. E não era isso que Jesus estava buscando. Quando nós oramos, ele busca algo que brota do nosso coração, que brote de um desejo de viver uma vida de intimidade com ele. Então, ele, no versículo 5 do capítulo 6, né? Ele começa assim, ó. E quando orardes, não sejais como os hipócritas, né? A palavra hipócrita, na época, ela era usada para designar, né? Atores, pessoas que fingiam, que encenavam papéis. Então, Jesus ele está dizendo que seus discípulos, aqueles e nós, não podemos agir como atores, como pessoas que estão representando, como pessoas que falam e fazem coisas incoerentes com a vontade de Deus. É importante destacar aqui que Jesus ele não está condenando uma oração pública nesse versículo 5, não. O que ele está condenando aqui é uma prática hipócrita de alguns líderes religiosos daquela época que usavam a oração para se destacar diante das pessoas. E aí, nós vemos em alguns textos, né, que Jesus fala que esses líderes, eles gostavam de orar de pé, lá nas sinagogas, alguns até batiam no peito. Eles eram... as sinagogas, elas eram como pequenas igrejas, formadas por um grupo de 12 homens adultos, e que existia assim uma liturgia organizada,
e eles começavam com uma oração, eles faziam as leituras da lei, dos profetas, eles faziam comentários rabínicos e eles terminavam com outra oração. E nesses momentos, aqueles homens importantes, os homens de destaques, de prestígio, eles disputavam a oportunidade de ficar de pé e de orar em público, levantando as mãos, olhando para os céus para chamar a atenção. Então Jesus, ele percebe que esses fariseus, que esses homens, eles gostavam de orar nos cantos das praças, em locais muito movimentados, para serem vistos pelas pessoas. E aí, eles faziam isso pelo menos 3 vezes ao dia. Era na parte da manhã, na parte da tarde e na parte da noite. Eles organizavam suas atividades para que pudessem orar sempre em público, buscando a admiração dos homens. No verso 5 também, Jesus diz que essa motivação é uma motivação que busca pelo reconhecimento dos homens. Ele afirma que, em verdade vos digo, que esses homens que fazem isso já receberam a sua recompensa. Ou seja, a aprovação dos homens é tudo o que eles queriam, que esses hipócritas queriam e eles conseguiram, né? É uma recompensa frágil, é uma recompensa passageira. Mas, se eles buscavam isso, eles já tinham recebido isso, os aplausos humanos. Então, Jesus, ele ensina aos seus discípulos e a nós que nós não devemos agir assim. Né? Em vez de nós buscarmos a aprovação dos homens, das pessoas, nós precisamos buscar o reconhecimento e a aprovação de Deus. Porque uma vez que nós somos aprovados por Deus, né, as bênçãos que Ele concede para nós, ela tem valor eterno e elas jamais se perdem. Então Jesus, ele quer nos ensinar aqui que a vida cristã, ela deve ter como prioridade obedecer e honrar a Deus em tudo, inclusive na prática da oração. Então, irmãos, nós chegamos aí no primeiro tópico, né, do nosso estudo, que é a autenticidade na prática da caridade. No versículo 2 a 4 de Mateus 6, nós vamos ler, como eu já li no começo, né? Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Aqui nesse texto, Jesus ele usa uma palavra chamada tzedakah, que significa justiça, mas também caridade, que é o amor que nos leva a ajudar o próximo de verdade. Então, no reino de Deus, fazer o bem é uma expressão desse amor que Deus quer ver em nós. Né? Como nós vamos ler aqui em Mateus 6,33, quando Jesus fala que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Então, Jesus está ensinando aqui que no reino de Deus, fazer o bem é uma expressão desse amor de Deus e que Ele quer ver esse amor em nós. Então, quando nós buscamos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua, justiça, todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Então, essa palavra, tzedakah, ela significa justiça. Nós vamos praticar essa justiça que é entendida como caridade, é amor ao próximo, ajudar ao próximo, né? Que é fazer isso de forma verdadeira, né? Então, Jesus ele está falando assim, você não precisa tocar trombeta para quando for ajudar alguém, né? Você precisa praticar essa justiça. Então, nós podemos pensar que quando alguém
né? Quando você ajuda alguém com a vontade de agradar a Deus, isso é visto por Deus como um ato de justiça e de amor, né? Mas se você fizer isso só para ser visto, você já foi recompensado, né? Que é a aprovação dos homens, mas não é aquilo que agrada a Deus, né? E também aí no versículo 3 de Mateus 6, ele fala assim: quando você der a esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que a tua mão direita faz, né? Ou seja, não fique falando, se vangloriando daquilo que você fez em favor do próximo. Nós podemos ver isso, né? Usar como referência o 2 Coríntios, né? Versículo 7 do capítulo 9, quando Paulo, né, fala aqui, né, que Deus ama a quem dá com alegria, né? No versículo 7 do capítulo 9, Paulo fala assim: cada um contribua segundo o que tiver proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria, né? Então, nós devemos praticar essa palavra tzedekah, que significa justiça, que é a caridade, que a gente pode também traduzi-la como caridade, né? Dar com alegria aquele que necessita, sem se vangloriar, sem fazer alarde, sem fazer anúncio, sem tocar trombeta. É isso que Jesus está nos ensinando aqui. O nosso segundo tópico é a autenticidade na prática do jejum. E aí nós vamos ler o versículos 16 e 18, né, de Mateus 6, que fala assim, ó: como jejuar? Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas. Como nós já vimos, hipócritas são aqueles atores, aquelas pessoas que faziam representações. Porque eles se desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuardes, unges a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim o teu Pai que em secreto, e teu Pai que vê em secreto, ele te recompensará. Então, irmãos, nós podemos ver que o propósito do jejum espiritual é sempre o mesmo: aproximar o crente de Deus. Em meio às maiores situações de humilhação, é possível chegar-se a Deus. O Senhor não é movido pelo jejum, mas ele é movido pelo movimento que você faz em direção à sua justiça. A Bíblia adverte repetidas vezes que o verdadeiro jejum não é apenas a abstinência de comida. O jejum deve ser acompanhado de arrependimento sincero e de boas obras. Nunca deve ser feito com o intuito de impressionar os outros, nem como um ritual, né? Ou como uma fonte de orgulho espiritual, né? Então, meus irmãos, Jesus ele está ensinando aqui, né? Mas a gente pode perceber que o jejum ele era uma prática muito importante para o povo judeu, especialmente na época de Jesus. Eles jejuavam para demonstrar que eles eram arrependidos, que eles tinham quebrantamento, que eles buscavam por Deus. Por exemplo, o dia da expiação, que é um dia sagrado chamado Yom Kippur, que era marcado de um jejum completo, como uma forma de pedir perdão a Deus e renovar a comunhão com Ele. Isso está lá, meus irmãos, no livro de Levítico, no capítulo 16. Vou ler só os versículos 29 e 30, só para nós refletirmos um pouco sobre isso, né? Ó, a festa anual das expiações, que está no livro de Levítico, capítulo 16, versículo 29 e 30.
O dia da expiação, ele foi estabelecido como uma ocorrência anual, porque o povo de Deus precisava continuamente buscar o perdão de Deus. Então, o dia da expiação, ele envolvia humilhação, envolvia confissão de pecado, afirmando que somente o Senhor poderia eliminar o pecado, né, do nosso coração. E aí, o versículo 29 de Levítico 16 diz assim, ó: Isso vos será por estatuto perpétuo. No 7º mês, aos 10 dias do mês, afligireis a vossa alma e nenhuma obra fareis, nem o natural, nem o estrangeiro, que peregrina entre vós. Porque aquele dia se fará expiação por vós, para purificar-vos, e sereis purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. Então, os judeus, eles tinham esse dia especial, né, chamado Dia da Expiação, que era o Yom Kippur, é uma festa, né? E aí ele era um dia separado para um jejum completo. Mas Jesus, ele percebe lá, né, com o tempo, que esse jejum, que essa festa, ela tinha se tornado uma prática vazia para muitas pessoas, né? Para muitos líderes religiosos. E eles mudavam a sua aparência para ficar com uma expressão abatida, triste, só para que os outros vissem, eu também estou fazendo jejum nesse dia. Então, Jesus está ensinando que o jejum, ele deve ser algo diferente disso. Não algo que os outros vejam que você está fazendo. Jesus, ele não condena o jejum, mas ele condena o jejum feito com a motivação errada. Então, se você faz um jejum com uma motivação que não é para você se aproximar de Deus, para que você viva esse momento de comunhão, de adoração, né, de devoção ao Senhor, você está fazendo isso com a motivação errada, né? Por orgulho ou até mesmo porque é uma cultura sua, da sua igreja, você acaba fazendo isso. Então, Jesus diz que o jejum verdadeiro, ele é um momento íntimo entre você e Deus, algo que deve acontecer em segredo e longe dos olhos dos outros, como nós vemos aí em Mateus 6, 16 a 18. Então, o verdadeiro jejum não é só deixar de comer. Ele é um exercício espiritual que inclui oração, arrependimento, né? Um arrependimento sincero, que vem para transformar o seu coração. Então, o jejum é uma maneira de mostrar que você está buscando a Deus de todo o seu coração, reconhecendo a sua dependência dele e se rendendo à sua vontade. Então, meus irmãos, o jejum não é algo que você faz para alcançar algo de Deus, né? Não, mas é algo para você se aproximar de Deus, para você ter mais comunhão com Ele, né? Ter um momento de confissão, né? De arrependimento. Então, além disso, né? O profeta Isaías fala sobre o tipo de jejum que Deus deseja, né? Ele não apenas deseja o jejum externo, mas ele deseja um jejum que gera justiça, amor ao próximo e libertação dos oprimidos. Lá em Isaías 58, nos versículos 5 a 7, nós vamos ver o que Isaías está falando com o povo sobre o jejum que agrada a Deus, né? O jejum que agrada a Deus é aquele que Deus está falando assim, ó: seria este jejum que escolhi, que um homem um dia aflige a sua alma, incline a sua cabeça como o junco e estenda debaixo desse pano de saco cinza? Chamarás tu isto de jejum e dia aceitável ao Senhor? Porventura não é este o jejum que escolhi, que solte as ligaduras da impiedade, desfaça as ataduras da servidão e deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo? Então, o jejum que Deus quer de nós
é um jejum, né, que seja um jejum que agrade ao Senhor, né? Que seja um jejum que aplique a justiça de Deus, né? Que nos torne mais justos diante de Deus e diante dos homens. Então, o jejum, ele é uma ferramenta para nos aproximar de Deus, mas ele também é para nos sensibilizar para as necessidades das pessoas ao nosso redor, para que a gente tenha os nossos olhos espirituais abertos para aquilo que Deus quer fazer no mundo, na vida das pessoas, para que a gente pratique a justiça do reino de Deus, né? Como diz lá em Mateus 6,33, mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, no Novo Testamento, a gente vê que a igreja primitiva, ela usava o jejum para buscar direção, para buscar fortalecimento espiritual. Ou seja, o jejum, ele faz parte de uma vida cristã, de intimidade com Deus e de uma entrega total a Ele. Você quer se aproximar de Deus? Você quer estar mais atento àquilo que Deus tem para a sua vida cristã? Você quer ter mais comunhão com Deus? Você quer ter mais de Deus? E aí, então, você faz, né, esse jejum que agrada ao Senhor. Não algo que é algo comum, mas é algo que vai te aproximar de Deus e da justiça dele. Então, a gente tem que entender que o jejum, ele não é só uma prática religiosa, mas ele é um momento de comunhão verdadeira com Deus. É isso que Deus tem. É uma oportunidade que nós temos de silenciar o corpo, né? Silenciar as vozes do mundo, aquilo que está ao nosso redor, aquilo que o mundo tem trazido para a nossa mente, para ouvir somente o coração de Deus. Então, quando nós jejuamos com um coração sincero, Deus nos recompensa com paz, com força e com direção, né? Então, meus irmãos, a gente precisa entender que o jejum que agrada a Deus é esse que pratica a justiça, o arrependimento, né? E a direção de Deus para o que Ele quer fazer no mundo através da nossa vida. No nosso terceiro tópico, que nós vamos poder ler o versículo 6 e o versículo 18, fala sobre a recompensa como força motivadora. O versículo 6 de Mateus 6, né? Diz assim: Tu, porém, quando orardes, entra no teu quarto, e fechada a porta, orarás a teu pai, que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. E o versículo 18, ele fala assim. E aí nós temos a oração dominical, né, dos versículos 6, 9 ao versículo 15, né, 13. E o versículo 18 tem assim, ó: Com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu pai que é em secreto, e teu pai que vê em secreto, ele te recompensará. Então, Jesus, ele não condena receber a recompensa, mas ele muda o foco para Deus ser quem recompensa, não as pessoas. Quando nós fazemos algo para Deus, a recompensa que nós vamos receber é de Deus, não das pessoas que estão à nossa volta. Então, a recompensa que Deus dá é muito maior do que aquela que o homem dá, porque a recompensa de Deus, ela não é algo material, ela é algo espiritual, ela é a paz, é a alegria, ela é a certeza de estar no centro da vontade de Deus. Então, quando você for fazer algo para alguém, né, antes de você fazer, você pergunta: eu estou fazendo isso por que motivação? É para ser visto ou é para agradar a Deus? Né? E lá em Colossenses 3, 23 a 24, Paulo fala: trabalhe como para o Senhor, que recompensa com herança eterna. Então, nós devemos fazer
a obra de Deus para que a gente receba a recompensa de Deus, não a recompensa dos homens. Então, meus irmãos, já chegando no fim do nosso estudo de hoje, a gente aprende aqui que a vida cristã autêntica, ela é feita de amor verdadeiro, né? Ela é feita de humildade, ela é feita de uma devoção sincera. Tudo que nós fizemos no reino de Deus deve ser para agradar ao Senhor. Então, na caridade, né, nós devemos ajudar com amor, não por orgulho, não para que, olha, eu fiz isso, eu faço isso, né? No jejum, nós devemos fazer ele para que nós nos aproximemos de Deus com toda a sinceridade do nosso coração, buscando arrependimento e entender a visão de Deus para o reino dele. E em tudo, devemos confiar que Deus vê o nosso coração e ele recompensa cada ato que a gente realiza, né? E eu quero desafiar, né, a você nessa semana a fazer um ato de caridade, de justiça, né? Ou um momento de jejum em segredo para buscar mais comunhão com Deus. E aí depois você observa, né? E vê se o seu coração realmente mudou sem que ninguém veja, sem que as pessoas vejam o seu ato, mas que vejam a mudança que esse ato que você fez em secreto trouxe para a sua vida, né? E eu quero encerrar aqui agradecendo a você pela sua atenção nesse dia, né? Por ter estado aqui comigo mais um domingo nessa Escola Bíblica Dominical Online. É uma alegria muito grande. Eu quero agradecer a Esther, a oportunidade, ao pastor Kleibel, né? E a você. Muito obrigada pela sua presença aí, né? Que você possa ter uma semana abençoada, meditando naquilo que Deus tem para a sua vida, né? Uma vida cristã autêntica, buscando realmente viver segundo a vontade de Deus, né? Que você viva uma fé verdadeira, uma fé humilde, uma fé discreta, buscando sempre agradar a Deus, né? Quero convidá-lo a vir à nossa igreja assim que tiver uma oportunidade, né? Assistir a nossa EBD presencial, né? E venha compartilhar conosco para que possamos vivermos a comunhão, né? Que Jesus tem nos ensinado na sua palavra. Deus te abençoe. Uma semana feliz, uma semana abençoada, um domingo feliz. E aos pais que estão aí, um feliz Dia dos Pais. Vamos orar para encerrarmos. Senhor Deus e Pai, obrigada pela Tua palavra, Senhor. Obrigada, Deus, pelos meus irmãos que estão do outro lado, atentamente participando dessa Escola Bíblica Dominical. Quero te pedir que Tu abençoes esse domingo, que nos dê um domingo feliz, ó Pai, do Dia dos Pais, que tenhamos um dia de alegria, Senhor, de prazer, mas sobretudo, Senhor, é um dia feliz na Tua presença, Senhor. Nos ensine a viver conforme o Teu querer. Dá-nos a direção do Teu Espírito, Senhor, que possamos meditar naquilo que a Tua palavra tem nos ensinado todos os dias. Nos ajude e nos ensine a cada dia nos aproximarmos mais do Senhor. É isso que eu te peço e te agradeço, Senhor, não porque eu não mereço nada, Senhor, mas Tu tens sido bondoso, misericordioso, Senhor. Tu tens sido maravilhoso, Senhor. Muito obrigada por tudo. Em nome de Jesus, o Teu Filho que vivo, reina para sempre. Amém. Bom domingo, queridos.